E hoje nós vamos de confissão de fé. Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje nós vamos falar sobre esse livraço do pastor Franklin Ferreira, O Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. É um livro publicado pela editora Fiel e tem sido uma das minhas primeiras leituras do ano de 2022. Eu estou lendo esse livro juntamente com o livro do Paulo On, E Deus Falou na Língua dos Homens, e também do livro do Roger Olson, Cristianismo Falsificado. Há muito tempo que eu estava querendo ler esse livro, dentro desse tema Credo dos Apóstolos, esse que é um documento de confissão de fé, denominado dessa forma não por ter sido escrito pelos apóstolos, mas por conter a doutrina apostólica baseada no Antigo e no Novo Testamento. Inclusive, o pastor Franklin Ferreira, ele vai trazer aqui uma informação histórica de que em meados do século IV começaram a circular histórias sobre o processo de formação do credo, ou símbolo de fé, como também era conhecido. E houve quem disseminasse a ideia de que cada apóstolo de Jesus escreveram artigos para contribuir com a formação do texto integral do credo. Mas, como o próprio Franklin Ferreira vai mostrar aqui no livro, não há fundo de verdade histórica que corrobore com essa ideia. Inclusive, ela foi totalmente refutada no século XV. Bom, esse livro ele tem 276 páginas e eu ainda estou na página 104 do livro, estou na página 104 do livro, mas pelo que eu já li nessas primeiras 100 páginas, o que eu espero na sequência é conteúdo de qualidade. Dentre essas cento e poucas páginas, 104 páginas que eu já li, eu separei 4 pontos de abordagem do escritor que eu achei interessante, queria aqui apresentar para vocês. Logo nas primeiras páginas, o pastor Franklin Ferreira ele vai fazer a seguinte afirmação. Ele vai dizer que a Bíblia ela não tem uma preocupação em provar a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa com provar a existência de Deus. A Bíblia ela já afirma que Deus existe, ela já pressupõe a existência de Deus. E nós vamos ver isso lá no Gênesis 1:1, quando ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa afirmação do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, já afirma, a Bíblia já está dizendo, Deus existe e foi ele que criou o céu e a terra. E na sequência ali, o que nós vamos encontrar é apenas uma narrativa da criação. A Bíblia narrando como aconteceu a criação dos luminares, de todo o universo, do primeiro casal, dos animais, enfim, de tudo que existe. Mas ela já pressupõe a existência de Deus. E ao pressupor a existência de Deus, do autor bíblico, do texto bíblico, ela requer de nós fé. Automaticamente ela requer de nós fé. É claro que essa fé também é uma graça divina, mas não há meio termo. Ou a pessoa que é alcançado pela mensagem bíblica, ou ela crê, ou ela permanece em desobediência ou rebeldia. Porque automaticamente, ao ler ali o texto bíblico, o que a Bíblia requer de nós é fé. E é interessante que quando nós lemos lá Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós vemos o autor afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. E que importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter ao ler o texto bíblico é fé. Inclusive, o pastor Franklin Ferreira, ele vai aqui mencionar o texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 a 31, quando ali também ele diz que Paulo não está tentando com aquele argumento
provar a existência de Deus a partir da criação. Não. Paulo apenas está afirmando que a existência de Deus, ela é clara por meio da criação. Então, o que acontece é que, por causa do pecado, a maioria de nós, pecadores, homens, preferimos rejeitar essa revelação divina que é manifestada, né, através da toda a criação e passamos a adorar a criatura ao invés do Criador. Então, a Bíblia ela não tem essa preocupação de provar a existência de Deus. O que ela exige de nós no momento que nós tomamos contato ali com o texto bíblico é fé. Um outro ponto que ele vai trazer aqui também no livro, que eu achei interessante a abordagem, é que ele diz o seguinte, olha, o credo ele é um documento que traz as doutrinas elementares da fé cristã, como está aqui no subtítulo, né? Os ensinos, aquilo que todo cristão verdadeiro crê, que não está sob, que não cabe sobre essas doutrinas nem debates. É aquilo que está revelado nas Escrituras e que apenas todo cristão verdadeiro que se converteu crê. Então, com base nesse argumento, ele diz, será que então é razoável ou é possível alguém se denominar cristão e não crer no nascimento virginal de Cristo? E acredite vocês, apesar de alguns dizerem assim, mas o Gilmar está trazendo isso no vídeo aqui, nada a ver, é claro que eu creio, sim, mas acredite, existem cristãos, pessoas que se denominam cristãos, que ainda têm dúvidas sobre isso. Vocês acreditam nisso? Eu conheço pessoas que têm dúvida em relação a isso. E aqui o Franklin Ferreira diz, será que é possível, que é razoável, que pode até ser considerado razoável, alguém que se diz cristão não crer no nascimento virginal de Cristo? Será que é razoável alguém que se diz cristão não crer que Jesus Cristo, ele ali, quando foi crucificado, ele realmente morreu? Será? Será que é razoável alguém que se diz cristão não crer na ressurreição corpórea de Cristo, na ressurreição do corpo? Então ele vai trazer esses pontos aqui de reflexão. Quem dá o subsídio, quem dá a estrutura e a linguagem a este documento é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Então, se você crer naquilo que é professado no credo, automaticamente você crê nas Escrituras. E olha o que ele traz aqui na página 40, quando ele vai falar sobre uma fé pública e comunitária. Porque ele diz que quando nós ali falamos do credo, né, nós lemos ou recitamos o credo ele está requerendo de nós uma fé pessoal. E olha o argumento dele aqui na página 40. Ele vai dizer o seguinte, o credo dos apóstolos exige uma resposta pessoal. A primeira palavra é creio, no singular. Você lê e você tem que crer. Você crê, independente do seu vizinho do lado? Quando estudamos outros credos da antiguidade, como o credo niceno, constantinopolitano e o credo de Atanásio, eles começam com cremos. São duas perspectivas diferentes, ainda que complementares. O fato é que o credo dos apóstolos, começando com creio, exige de nós uma resposta pessoal. O credo exige de nós uma aderência ao que está sendo ensinado, uma confiança em seu ensino. Mas a recitação do credo lembra que somos chamados a expor de forma pública a nossa fé. Ao recitar o credo, o cristão oferece uma confissão de fé pública. Aí ele vai citar Romanos capítulo 10, versículo 10, que diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o credo lembra
que há uma dimensão pública de nossa fé. Nós somos chamados, todos nós, não somente missionários, pastores, teólogos, seminaristas, mas toda a comunidade cristã, a estarmos aptos a expressar de forma bíblica, clara e racional a nossa crença como revelada na Escritura. Então não é apenas recitar o credo, é você crer naquilo que você está professando. Não tem como um cristão não crer nas cláusulas no credo dos apóstolos, que são cláusulas baseadas nas doutrinas elementares da Sagrada Escritura. O terceiro ponto também que o pastor Franklin Ferreira traz aqui é o fato de que, será que nós temos respaldo bíblico para elaborarmos documentos como esse, para expressarmos a nossa fé com base em credo, em confissões de fé? Será que nós temos de fato respaldo bíblico? E aí ele mesmo vai trazer alguns textos do Antigo Testamento, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, lá no livro de Josué. Alguns ele vai trazer no Novo Testamento, nos Evangelhos. Inclusive ele vai trazer aquela doxologia que nós encontramos lá na carta aos Efésios, e vai trazer o argumento que ali são verdadeiras confissões de fé, né? Respaldando assim o fato de que, sim, nós temos um respaldo bíblico, né, para expressarmos a nossa fé por meio de credo, de confissões de fé. Então ele vai tecer aí um argumento que aí eu convido você a ler e tirar suas conclusões. Porque aqui, na verdade, é um tipo de leitura que você tem que fazer com a Bíblia do lado, né? Aqui é um tipo de livro que não dá para você sentar apenas com ele e começar a ler. É um tipo de literatura, é um tipo de obra que lhe impulsiona a estudar mais a Sagrada Escritura, a estudar mais a Bíblia. Aí lá no texto, por exemplo, esses textos que eu falei aqui, do Velho Testamento, que ele traz, que ele aborda como exemplos de confissões de fé, eu fui lá no texto, não li todos ainda, mas alguns lá em Êxodo, e até agora estou concordando com ele. Então é um tipo de livro que lhe impulsiona a ler mais a Bíblia, né? É um tipo de obra que lhe impulsiona mais a ler a Bíblia. Então são obras que te ensinam e te edificam. Então esse é o terceiro ponto que ele aborda aqui no livro. E o último e quarto ponto que eu separei para trazer aqui para vocês é quando ele fala sobre a interpretação textual. E aqui ele vai dizer que todos nós, né, temos as nossas pressuposições, as nossas crenças, as nossas verdades que norteiam a nossa visão de mundo, né, que guia a nossa visão de mundo. E muitas das vezes essas crenças, essas pressuposições, essas pré-compreensões que nós temos da realidade, elas interferem e muito na hora de ler o texto bíblico. E faz com que a gente tenha uma interpretação equivocada do texto. E um exemplo que ele vai trazer aqui no livro, um exemplo mais básico que eu vou aqui apresentar para vocês, porque ele traz outros exemplos textuais complexos, é que, por exemplo, a gente olha para a igreja do primeiro século e somos tendenciosos a falar sobre ela com os óculos da nossa realidade. A gente olha para a igreja do primeiro século e vê ali os irmãos sentados em um edifício próprio, um atrás do outro, em bancos de madeira, onde ali você tem já o púlpito, tem ali o batistério, tem ali o gasofilácio, né? Ou seja, a gente vê a igreja do primeiro século com os óculos da nossa realidade. Quando, se nós fizermos uma leitura sistemática, minuciosa, imparcial do livro de Atos, de algumas epístolas paulinas, nós vamos ver que, na verdade, a igreja do primeiro século, ela se reunia em casas, ela se reunia à beira de rios, ela se reunia em praças, ela se reunia enquanto o período que o templo estava
ainda erguido no pátio do templo, né? Não era em edifício, em construções, muitas delas até imponentes, como nós temos hoje, que são os templos, né, protestantes. Não. E aí ele vai trazer aqui no livro a questão da espiral hermenêutica de Grant Osborne, quando ele diz o seguinte: Grant Osborne define a hermenêutica como o processo em que se busca descobrir o significado do texto original em seu contexto original e o que este texto significa hoje. Osborne sugere então que a hermenêutica tem 3 estágios. Começamos com uma abordagem baseada na terceira pessoa, fazendo a seguinte pergunta a respeito do texto: o que ele significa? Ou seja, nós temos que ir para o texto, olhar o texto ali, e a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é: o que esse texto significa? Como os ouvintes ou os leitores originais desse texto o viram? Qual foi a compreensão que eles tiveram? Por que o escritor ele está abordando determinado assunto? O que estava acontecendo na comunidade cristã naquele momento para ele abordar este assunto? E aí a gente percebe que tem que ter o uso da exegese. Você precisa compreender o contexto cultural, o contexto histórico, religioso daquele momento, daquela época, para que você tenha uma melhor compreensão sobre o significado daquele texto. E aí, em seguida, ele vai dizer que nós passamos para uma abordagem na primeira pessoa e indagamos o que ele significa para mim. Ou seja, primeiro a gente tem que procurar entender o que o texto significa para os leitores originais. Depois a gente faz uma aplicação para nós hoje. E por último, ele diz: e por fim, vamos ao texto para abordá-lo na segunda pessoa e procuramos descobrir como compartilhar com você, com outra pessoa, o que ele significa para mim. E aí entra a questão da homilética. Quando você, depois de compreender o que o texto significou para os leitores originais, quais são as aplicações que nós tiramos do texto para nós, agora transmitir a outros para que eles tenham também uma compreensão correta do texto. Então foram esses 4 pontos aqui que eu separei nesse livro, né, que está sendo maravilhoso. Eu estou aprendendo muito com o pastor Franklin Ferreira. Deus continue o abençoando e dando mais sabedoria e conhecimento para que ele possa estar assim elaborando obras como essa para nos ajudar, nos abençoar, nos edificar. E estou aqui trazendo como sugestão para você, também é uma sugestão minha de leitura para você, o Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. É um livro publicado pela editora Fiel, do pastor Franklin Ferreira. Se você quiser adquirir esse livro, eu sempre deixo nos vídeos, em que eu dou sugestão de leitura, um link onde você pode entrar no site e assim comprar, adquirir obras como essa a preços assim promocionais. Tá bom? Então essa foi a minha dica de leitura de hoje. Um forte abraço e fiquem com Deus.